Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Aleph, instrutor do curso de manutenção de smartphones e tablets. A gente está aqui para mostrar o conteúdo em vídeo da aula número 2, certo? Conteúdo aí mais teórico, que a gente já envia para o aluno, né, antes de começar a aula em si presencial, certo? Qualquer dúvida, eu vou estar colocando nossos contatos aí na descrição desse vídeo, certo? Então qualquer dúvida pode chamar lá no vídeo, lá nos contatos, aliás, me desculpe, certo? Mas vamos ao que interessa, né? Então, só voltando um pouco, certo? Se você está vendo esse vídeo assim por um acaso, apareceu na sua timeline, você está vendo meio que por acaso esse vídeo, então eu realmente não... Aleph, cadê aula 1? Cadê... Estou meio que sem entender esse vídeo. É porque esse vídeo ele é parte do curso presencial, certo? Esse aqui é apenas uma parte teórica do curso que nós enviamos para o aluno antes da aula presencial, certo? Então a gente vai enviar esse vídeo e o aluno vai realmente entender o conteúdo na aula prática, certo? Então vamos dar continuidade para não ficar um vídeo muito longo, certo? Primeiro aqui a gente fala da identificação do modelo do aparelho e do e-mail. Por que isso é muito importante você saber? Alguns modelos de celulares diferem apenas na sua referência em um número, em uma letra que tem no final, certo? Então é muito importante você saber o modelo do aparelho, até para você comprar uma peça, certo? Você vai comprar no fornecedor e diz, ó, que era a peça do G530, certo? Então ele já sabe qual que é o aparelho, certo? Claro que alguns aparelhos você dizendo só, eu quero um touch do Grand Prime, um display do Grand Prime, então fica de fácil identificação. Porém, se você tiver a referência, isso vai lhe ajudar muito em você saber qual é o modelo exato do seu aparelho, certo? Como que eu vou saber essa identificação? A identificação ela vem sempre atrás da bateria, tem às vezes vem direto o modelo, certo? Às vezes vem escrito em inglês model, ou às vezes vem também escrito modelo em português e ao lado vai vir a referência, certo? Essa referência é a referência do modelo do aparelho. Então todos os modelos que são dessa linha, que são iguais a ele, digamos assim, né? Eles têm a mesma referência, certo? Então se você comprar um touch do G530, ele vai dar em todos os G530, certo? Então você vai sempre saber, olhando, tirando a bateria, atrás da bateria tem esse adesivo nas costas do aparelho e você vai identificar por aqui, certo? Aqui ó, você já vê do LG, LG D855P, 855P, esse daqui é um LG G3, certo? O e-mail do aparelho, ó, ele já veio aqui, certo? O e-mail. Esse e-mail é como se fosse o CPF de uma pessoa, certo? Porém, de um aparelho celular. Então, com ele é o número de identificação único dele, certo? Nenhum outro aparelho tem esse mesmo e-mail. Apenas ele, certo? Você pode ver que nesse outro aqui, não dá pra ver aqui, onde é que... Ele fica por aqui, esses dois aqui, certo? São dois números de e-mail aqui e um número de série, certo? Então, nesse caso aqui ele só tem um número de e-mail e um número de série, certo? Falando um pouco mais sobre a frontal, né? A frontal completa de alguns aparelhos, certo? Esses aparelhos mais novos estão vindo todos com frontal completa. Então, o que é que a gente fala aqui que saber um pouco mais sobre a frontal completa? É o cuidado que a gente tem que ter com essa peça quando vai recolocar ela no canto e retirar ela, certo? Por que e retirar ela? Quando retirar ela? Porque esses botões aqui capacitivos, o voltar e o multijanelas, eles têm um flex atrás, certo? Exatamente esse flex aqui. Se não me engano é de um J7, acho que sim, é do J7, certo? Desculpe se eu estiver errado. Mas creio que seja do J7 esse flex. Então qualquer movimento que você faça um pouco mais forçado do que o que é para ser, você chega a romper esse flex aqui, certo?
Então você tem que ter muito cuidado com ele, porque quando você vai tirar a frontal, ele tende a ficar colado na dupla face da sua frontal, aqui por trás, exatamente aqui. Então na hora que você vai puxar, ele tende a romper. Então você tem que ter muito cuidado quando for retirar a sua frontal, checar antes de puxar ela se o flex está colado na frontal. Se tiver, você vai com a espátulazinha e vai tirando ele, descolando ele da sua frontal para não ter perigo de se romper e vir a ter prejuízo, certo? Outro cuidado, certo? Quando você vai tirar uma frontal, sempre é bom, na realidade, sempre que você vai desmontar um aparelho, sempre é bom você saber como que é a desmontagem mais ou menos dele, certo? Na realidade, como você sabe a desmontagem mesmo dele, porque para evitar de você ter um prejuízo, certo? Durante a desmontagem, então você já dá uma olhada mais ou menos como é que é, certo? Claro que se você já tiver o conhecimento daquele aparelho, você não precisa mais olhar, você já sabe como é que desmonta, certo? Então tem que ter muito cuidado quando você vai desmontar uma frontal para evitar de ter prejuízo, certo? Isso é muito comum acontecer, certo? Que eu já falei, né? O flex cable, certo? Ou cabo flex, ou só flex, né? Geralmente em manutenção de notebook as pessoas falam a malha, né? Malha do aparelho. Já no nosso caso aqui é chamado flex, certo? Que os dois botões capacitivos, o botão home, aqui se eu não me engano seja um microfone, e aqui o jack de fone de ouvido, e aqui a tomadazinha conector, né? Falando um pouco sobre os periféricos. O periférico é toda aquela peça que não está soldada na placa em si, certo? São os alto-falantes, alguns jacks de fone de ouvido, alguns conectores de carga, então aqueles são os periféricos, certo? Aqui a gente coloca algumas demonstrações, alguns tipos de alto-falantes. Você pode ver que geralmente é Samsung, ele vem com esse flex aqui, que geralmente os Moto G, LG, eles são dessa forma aqui, certo? O jack de fone de ouvido, nesse caso aqui ele vem o jack de fone de ouvido mais o alto-falante auricular, certo? Nesse caso aqui é somente o jack de fone de ouvido, certo? Botões home, então uma dica, certo? Sempre que você vê o botão home com flex, você já tende a imaginar que ele é realmente com leitor de biometria. Então você tem que ter muito cuidado para você não romper esse flex, porque caso você venha a romper ele, você vai ter um prejuízo também, né? No caso dos iPhones, você tem que ter um cuidado muito maior quanto a isso. Por que muito maior? Porque se você romper um flex desse, você vai perder a biometria do aparelho, certo? Isso apenas em iPhone. Nos outros modelos, você pode trocar a biometria que vai funcionar normalmente, certo? Aqui são as câmeras, certo? A câmera principal e a câmera frontal, certo? Você pode ver a questão do tamanho, então já difere, logo de cara a gente já difere bastante, certo? Até pelo próprio tamanho, que não tem muito a que se falar sobre elas, né? Elas sim são periféricos quase que sempre, certo? Há apenas alguns aparelhos mais antigos que ela é soldada direto na placa, mas esses aparelhos mais novos não, né? Esse já, depois que virou smartphone, ele já tende a ser de conector, certo? Aqui são o sensor de proximidade, nesse caso aqui é o sensor de proximidade mais o alto-falante auricular, certo? O sensor de proximidade, como que é o funcionamento dele? Ele tem esses dois sensores aqui nele, um é emissor e o outro é receptor. Então ele emite uma radiofrequência, certo? Uma onda na realidade, e emite, e ele com a velocidade que essa onda volta, ele sente se tem algum obstáculo na frente ou não. Tendo algum obstáculo, no caso desse sensor, ele é para captar o nosso rosto, então tendo o nosso rosto na frente, a tela vai apagar, certo? Então, às vezes pode acontecer de um sensor desse daqui dar curto e a sua tela apagar quando você vai fazer uma ligação, certo? Então é porque esse sensor está com algum defeito aí, certo? Ou o sensor, ou se tiver feito uma troca de frontal, pode ser a frontal aí que foi ou mal colocada ou então de má qualidade, certo? Que são as baterias. Bateria sempre ela vai ter o lado positivo e o lado negativo, porém existem algumas baterias, certo? Que ela tem mais do que dois polos, certo? Às vezes tem alguns que tem 3 polos, outros tem 4 polos. Então, um polo é positivo, outro é negativo, os outros são de informação da bateria, como temperatura, certo? Então você vai perceber isso aí, certo? Como que eu vou saber quem é positivo, quem é negativo?
ela vai ter sempre uma simbologia aqui, certo? O mais é o positivo, o menos é o negativo. Se a Aleph não tem simbologia nenhuma, está tudo apagado, então você vai pegar o seu multímetro e vai colocar em qualquer um dos polos, certo? Botar lá na escala de 20 volts e vai testando. O que dá uma numeração, então quer dizer que são aqueles polos. Aleph mais dá uma numeração menos 3 volts, por exemplo, minha bateria está totalmente descarregada, né? Mas a bateria está boa. A Aleph está com menos 3,8 volts, então apareceu no multímetro. Então quer dizer que você inverteu os cabos de prova. O canto que você botou o cabo de prova preto, ali é o positivo, e o cabo de prova vermelho que você colocou, ali é o negativo. Então você vai inverter, certo? Por isso que no seu multímetro apareceu negativo, certo? As baterias, geralmente elas são de 3,8 volts até 4,2 volts, certo? Então essa é a tensão que nós iremos ligar na nossa fonte, quando nós formos ligar o aparelho na fonte, certo? Então fica nessa faixa aí. Aleph, mas eu não tenho a bateria. Eu não sei se essa é uma de 3.8 ou uma de 4.2. O que é que eu faço? Coloca em 3.9, 3.8 que todo celular vai funcionar, viu? Sem problema nenhum. Aqui só falando um pouco sobre o circuito Power, né? Nós temos o gerador, que no nosso caso é a bateria, certo? O que é interessante entender desse circuito? Quando nós apertamos o botão Power, ele aparece aqui ligado. Então, quando nós apertamos o botão Power, tem uma circulação de corrente, certo? Quando eu solto o botão Power, não é para ter uma circulação de corrente no circuito. Isso vai ilustrar para a gente questão de se o botão Power estiver em curto ou não, certo? Então, se eu já pego, boto uma bateria no celular e ele já liga, então muito provavelmente o botão Power está em curto, porque está tendo uma circulação de corrente quando eu não apertei o botão Power, certo? E pode acontecer também o contrário, eu boto bateria, aperto o botão Power e não há nenhuma circulação de corrente. Certo? A minha fonte assimétrica que ela não capta nenhuma circulação de corrente. Então, o botão Power pode estar não funcionando, certo? Então aqui é uma imagem bem simples, só realmente para ilustrar para a gente. O teste do botão Power, como é que é feito? Você vai pegar os seus cabos de prova, botar na escala de continuidade, aquela de bip, vai colocar uma em um dos lados dele e o outro ponto de prova no outro lado dele, certo? Ou então eu posso fazer o seguinte, posso pegar um cabo de prova, botar em uma parte terra da minha placa e a outra testar qual que é o positivo dos polos. O que não bipar, ele é o positivo, então eu deixo um cabo de prova em uma parte terra da minha placa e o outro cabo de prova eu seguro aqui, até para ficar mais fácil de eu fazer o teste. Então eu pego o cabo negativo, boto no terra, o cabo positivo eu boto em um desses polos, o que não bipar, e aperto o botão Power. Se quando eu apertar o botão Power o meu multímetro bipar, então quer dizer que o meu botão Power está bom. Mas eu coloquei meu cabo de prova no terra e o outro bipou em todos os dois lados. Isso quer dizer o que? Quer dizer que muito provavelmente o meu botão está em curto, certo? Ele está ligado direto a esse botão, certo? Então a gente tem que ter cuidado com isso aí. Porém, o teste mais preciso que a gente pode fazer é o seguinte: bota um cabo de prova de um lado, outro cabo de prova do outro lado. O que é o comportamento normal do meu botão? Ele não pode bipar assim que eu coloco, certo? Se bipar, então ele está em curto. Porém, se eu coloquei, não bipou, eu apertei o botão e continuou sem bipar, então já sei que o meu botão também está danificado, porque ele não está funcionando, certo? Então, esse teste tem... um cuidado. Sempre livrar o meu cabo de prova, sempre usar cabo de prova agulha, para evitar de você colocar nessa parte metálica aqui, porque essa parte metálica ela é terra. Então, se eu colocar o cabo de prova encostando aqui, consequentemente vai apresentar uma continuidade, porque um está no negativo e o outro está em uma parte metálica, que também é negativa, certo? Encostando na parte metálica, né? Então, sempre ter o cuidado de usar um cabo agulha para evitar de você ter um resultado aí diferente do resultado real, certo? Aqui são os termos mais usados. Eu vou evitar de falar isso aqui agora no momento, porque isso aqui está na apostila da gente. E também você pode dar um pause no vídeo e ler cada um deles, certo? Se eu for ler cada um deles aqui, eu vou prolongar muito o vídeo, certo? O esquema elétrico, falando só um pouco sobre o esquema elétrico. O esquema elétrico, ele é um documento, certo? É um documento que ele vem da própria fábrica. Ele é disponibilizado para que a gente possa ter uma interpretação
da placa do aparelho e entender como é que funciona a parte elétrica dela, certo? A distribuição de tensão, as linhas de tensão, saber se uma linha foi interrompida, se uma linha está em curto, certo? Então a gente com o esquema elétrico vai entender tudo isso aí. Sem o esquema elétrico isso não seria possível, né? Então essa parte também está na apostila, eu indico que vocês leiam, certo? Aqui rapidamente só a gente falar, cada componente da placa é identificado por uma letra e um código. O papel da letra é importante para identificarmos facilmente de que se trata aquele componente. Vejamos os exemplos abaixo, certo? Aqui nós temos a lista, certo? A lista também está na nossa apostila, das iniciais e de que se trata o componente, certo? Você pode ver aqui, ó, aqui inicia com L 1204, então L é o que? É uma bobina, certo? C1216, já sei que é um capacitor, certo? U1001, o 1001 é um circuito integrado, certo? X1101, X, cristal oscilador, certo? Cristal oscilador é importante falar aqui que ele pode iniciar com X, Y ou OSC, certo? Essas três iniciais são cristais osciladores, certo? Aqui eu tenho o R1109, que é o resistor. Aqui eu não tenho nenhum diodo nessa imagem, certo? Mas iniciou com D, é diodo, certo? Então a gente já identifica cada componente aqui só olhando o próprio layout da placa, certo? Aqui a simbologia fala muito de cada componente para a gente, né? O capacitor, ele tem essa simbologia. No esquema elétrico ele vai estar simbolizado dessa forma, certo? Então, por que que o símbolo fala muito para a gente? O meu próprio desenho aqui, ele não é contínuo de um lado a outro dele. Então, quer dizer o que? Se eu botar o meu multímetro na escala de continuidade, ele não pode dar continuidade de um lado a outro dele, porque o próprio desenho já me diz isso, ele não é contínuo, certo? Para o aterramento, né, simbologia do aterramento, a simbologia da bobina também já me diz muita coisa, porque o próprio desenho ele é contínuo. Então quer dizer o que? Quer dizer que ele vai me apresentar uma continuidade de um lado a outro. Se você colocar na escala de bip, ele vai bipar, certo? O diodo ele vai me passar a tensão, desculpem, de um lado, em um sentido. No sentido inverso, ele não irá passar a tensão, certo? Então isso aí a gente vai ver nas nossas aulas práticas como é que a gente vai fazer cada um desses testes, certo? Mas aqui também a simbologia do resistor, ele vai me apresentar uma continuidade, porém o meu multímetro não vai bipar por conta da resistência, certo? Mas vai sim apresentar uma continuidade, certo? Aqui, essa parte também eu vou deixar para falar pessoalmente, já que isso aqui eu vou ter que ter uma explicação um pouco melhor, certo? Aqui falando um pouco de cada componente, certo? Aqui é o capacitor, certo? O que é o importante para a gente entender como que é o funcionamento dele e saber como testá-lo, certo? Com essas duas coisas, nós iremos saber se nós encontrarmos algum componente que não está funcionando corretamente, certo? Então, o componente capacitor é importantíssimo a gente saber identificar ele logo de cara, digamos assim, só olhando, porque a gente vai poupar de ficar consultando o esquema elétrico todo momento, certo? Então, essas cores mais claras, certo? Esse dourado, marrom, então você já sabe que é um capacitor, não tem para onde correr, certo? Esses são os capacitores cerâmicos, certo? Da placa. Então, como que é o teste dele? Você coloca o seu multímetro na escala de continuidade, coloca de um lado dele e do outro lado dele aqui, certo? As duas pontas de prova. Se bipar, então aquela linha está em curto, não necessariamente este capacitor, certo? Mas Aleph, eu tirei ele da placa e testei e ele bipou. Então pronto, e realmente é esse capacitor que está em curto. Mas se eu notar que tem um capacitor em curto, não terá apenas um na minha placa, terão vários. Aleph, mas todos estão em curto? Não. A linha está aterrada, quer dizer o que? Quer dizer que todos os meus capacitores irão apresentar continuidade, certo? Porém, apenas a linha que está aterrada, não quer dizer que estejam todos com defeitos, apenas um ou dois, né, no máximo, estão com defeitos naquela linha, certo? Aqui nós temos as bobinas, certo? Também as bobinas é identificado por serem os componentes bem grandes, certo? Na nossa placa.
Nos celulares geralmente a gente encontra esse tipo de bobina aqui, certo? Esse tipo de bobina aqui a gente encontra mais em tablet, certo? Tablet a gente vai ver que a gente encontra essas bobinas aqui, certo? Que são os resistores. Esses resistores com numeração, geralmente nós encontramos em tablets, certo? Os resistores de placa de celular, nós iremos encontrar ele assim, pretinho, certo? Bem pequenininho, eles são componentes bem pequenos, certo? Algumas vezes você só vai conseguir fazer algum procedimento nele, na maioria das vezes, com o microscópio. Sem o microscópio você não consegue fazer a retirada e a colocada de um resistor no local, certo? Aqui é o diodo, certo? Que é o próprio teste dele. Você viu que eu falei que ele só passa corrente em um sentido. Então você coloca aqui na escala de continuidade, você coloca os seus cabos de prova de um lado dele e do outro lado, ele vai apresentar a numeração. Se eu inverter, ele não pode apresentar a numeração, certo? Se apresentou a numeração nos dois sentidos, então está com defeito, certo? Aqui o circuito integrado, certo? Que a gente fala mais dele pessoalmente, já que aí a gente vai ter que debater um pouco sobre ele, certo? Mas esse circuito integrado é, digamos assim, os responsáveis pelos setores da placa. Nesse caso aqui, ele é um circuito integrado, é o PMIC, certo? Esse circuito integrado aqui é o PM8226, ele é o Power Manager é o CI do setor Power Manager do Moto G2, certo? Então ele aqui gerencia todas as tensões da minha placa, certo? Então vamos mais para frente, que é o cristal oscilador. O cristal oscilador ele funciona como se fosse o coração do meu celular, do meu smartphone. Fazer aqui uma analogia, certo, com o corpo humano. O corpo humano ele tem que ter o batimento cardíaco por minuto para funcionar, certo? Responsável por isso é o coração. No caso do celular, nós temos, no caso de todos os aparelhos eletrônicos, na realidade nós temos os cristais osciladores, certo? Que fazem ter essas oscilações, certo? Dadas em Hertz, que tem essa, no caso, oscilações dada, chamada frequência, certo? Frequência de oscilação dada em Hertz. Então, às vezes o seu aparelho vai até, assim, você coloca ele na fonte, ele vai até uma numeração de corrente e trava, ou ele vai e cai de uma vez. Então, o responsável por isso aí pode ser o cristal oscilador, que está dando uma oscilação alterada, uma frequência alterada, certo? Ele pode ser o responsável por isso, certo? Aqui outro tipo de cristal oscilador, geralmente o do Samsung, ele é dessa forma aqui, ele não é esse quadradinho aqui, esse retangular. Ele é esse daqui, tipo bastão, certo? Aqui são os principais defeitos e soluções. Isso aqui também a gente vai estar na apostila, a gente vai debater pessoalmente, certo? Aqui é a chamada solda fria, certo? Essa daqui, você pode ver aqui como ela é totalmente diferente de uma solda normal. A solda fria ela está trincada. O que é a solda fria? É uma trinca na minha solda, no meu estanho, certo? Então, aquilo ali pode causar um superaquecimento por não estar passando a corrente correta ali, certo? É como se eu tivesse um fio de uma certa espessura e eu, na realidade, não quebrar ele, mas eu diminuir ele em 10 vezes o tamanho. Diminuir o tamanho dele em 10. Então, ali vai passar uma corrente, vai querer passar uma corrente igual, de mesmo valor, mas por ter uma espessura de fio menor, aquilo vai esquentar. Então é mais ou menos o que acontece aqui. Você tem uma solda saudável, quando ela trinca, ela vai ficar apenas encostando na outra solda, certo? Então isso vai causar um superaquecimento, certo? E a solda fria geralmente costuma acontecer muito nos BGAs dos circuitos integrados, certo? Mas como é que eu vou saber se está com solda fria embaixo de um circuito integrado ou não? Se a gente nem chega a ver a solda, realmente isso aí você vai ter que realmente ir por eliminação. Você vai eliminando outros problemas até que o último você chega nele, né? Tenta fazer o procedimento de ressolda para ver se resolve. Não resolveu, aí você vai procurar outra coisa, mas geralmente se for solda fria, você faz uma ressolda, você resolve o seu problema, certo? Aqui alguns valores, né? Esses valores aqui são ajustados aqui com a região, certo? Onde a gente está, porém pode variar um pouco, né? Troca de touch de 50 a 70 reais de mão de obra, certo? Troca de display de 50 a 100 reais de mão de obra, certo? Esses valores aqui são todos de mão de obra, certo? Troca de bateria de 30 a 70 reais, dependendo do aparelho. Troca de frontal de 70 a 150, podendo ir até um pouco mais, certo? Dependendo do modelo. Na realidade, pode ir até bem mais do que 150, dependendo do modelo, certo?
Lembrando, são valores de mão de obra, não é valor de peça, certo? Para não confundir, porque tem gente que vê esse valor aqui e diz assim, rapaz, para me cobrar ali R$ 800, R$ 900 numa peça. Mas aí tem a questão da peça, né? Que é um valor. O valor da mão de obra aqui são valores de mão de obra, certo? Cuidado para não confundir. Essas trocas de componentes aqui são procedimentos na placa, né? Como troca de capacitor, troca de bobina, troca de um diodo. Porque aqui é um procedimento relativamente não complicado, mas é tão caro porque você tem que ter um estudo por trás para saber se é realmente aquele componente, certo? Não é simplesmente chegou e trocou, não. Certo? Aqui a gente vai já para falar pessoalmente também, certo? Só falar um pouco sobre as trilhas e as ilhas. As trilhas são os caminhos que a minha corrente percorre, como se fossem os fios, certo? E as minhas ilhas são os locais onde vai pegar a solda, certo? É realmente o contato da solda, certo? Só falando aqui um pouco sobre a nosso celular e a placa de circuito comum, certo? A placa de circuito comum, os componentes ficam de um lado da placa e a solda fica do outro lado. No nosso celular é totalmente diferente. O componente fica de um lado da placa e a solda também fica do mesmo lado da placa. Por isso o nome de placa de circuito SMD, que vem do inglês Surface Mounted Device, que é dispositivo montado em superfície, certo? Exatamente porque o componente fica na superfície e a solda também, certo? Então por isso tem esse nome, certo? A gente fica por aqui, certo? Qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp que a gente vai deixar aí para contato, certo? Quem quiser fazer o nosso curso, nós ficamos aqui localizados em Fortaleza, bem no centro de Fortaleza, do lado da Praça do Ferreira. Então pode entrar em contato pelo WhatsApp ou até pelo nosso Instagram, pelo direct do Instagram, certo? Então por hoje é só e até mais.